É isso aí, vai voltando, vai falando pro seu irmão ou pra pessoa que está do seu lado, como você é bonito, como é bom sentar do seu lado essa noite. Ou fala assim, você está privilegiado de estar ao meu lado. Aí fala mais, você está do lado da pessoa mais cheirosa dessa noite. Menos se você tem CC, daí não fala nada, tô brincando. Aí continua falando assim, ó, você está do lado da pessoa mais bonita dessa noite. Aí mais uma, você está do lado da pessoa mais plena dessa noite. Vai, declara isso. E a última é, você está do lado de Cristo na terra. Oh, aleluia. Amém? E antes de nós começarmos essa noite, eu gostaria de convidar uma pessoa, a Gi, vai trazer uma palavra daquilo que Deus falou ao coração dela. E eu creio que essa palavra, ela vai se aplicar aos nossos corações hoje, individualmente. Mas eu creio que essa é uma palavra, na verdade, para esse ano. Para esse momento que nós temos vivido, tanto como GV, quanto como Ina Floripa. E eu gostaria de te convidar, se você puder, nesse momento, a fechar os seus olhos para você poder receber de uma maneira bem concentrada daquilo que o Espírito vai falar. E eu quero te desafiar e te encorajar, se Deus tocar fortemente ao seu coração, se você se sentir desafiado ou desafiada com essa palavra, eu quero te encorajar a você anotar isso no seu caderno, a você separar um tempo com o Senhor nessa noite mesmo, mas durante a sua semana, de você desafiar o seu espírito em Cristo e falar, Deus, eu quero receber isso, eu preciso ir além, não é o suficiente. Amém? Então, pode fechar os seus olhos nesse momento, a gente vai compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dela. Amém. É mais fácil compartilhar quando tem o somzinho do teclado, mas pode fechar o olho e imaginar um fundinho espiritual. Mas enquanto a gente estava no louvor, eu tive uma sensação de como se existisse uma atmosfera nesse lugar, onde existiam muitas pessoas que estavam sentindo... Não sei se você sabe, quando a gente tem um feriado e às vezes no meio do feriado você se pega pensando, meu Deus, eu não sei se é final de semana ou se é dia de semana, parece que não encaixa nem numa coisa nem outra. E essa sensação que eu tinha é que muitas pessoas têm passado por um tempo, ou até mesmo têm olhado pelo tempo que a igreja tem passado, como te disse, e têm tentado encaixar em alguma coisa que já aconteceu, em alguma coisa do passado, ou em alguma estação que já aconteceu, seja na sua vida sozinha, como indivíduo, seja como aquilo que a igreja está passando. Se você está há muito tempo na igreja, ou se você é novo na igreja, não importa. E a sensação que eu tinha é que essas pessoas estavam tentando... como que encaixar, literalmente falando, Deus, tipo, eu não estou entendendo o que está acontecendo agora, tipo, no passado parecia que era desse jeito, antes já aconteceu uma situação parecida e parecia que a resposta era mais quadradinha, agora eu não estou enxergando mais a resposta. E eu sentia muito Deus falando como se, e acho que foi até um pouco coincidência, ou Deus, mas na minha blusa está escrito no desconhecido, para o desconhecido, e eu sentia Deus falando como se a gente precisa se acostumar e se sentir confortável com a ideia de não se sentir confortável, de se sentir num lugar desconhecido. E é como se Deus estivesse levando a igreja para esse lugar, para um lugar onde você não precisa entender direito as coisas que estão acontecendo. A Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então, existem algumas coisas que, aos nossos olhos, a gente não vai entender. Se você está entendendo tudo, tem alguma coisa errada. Se você não está entendendo muita coisa, então, provavelmente, você está para o lugar certo. Então, eu gostaria só de orar. Deus, eu oro sobre cada uma das pessoas que ouviram essa palavra hoje. Eu oro, Deus, que aquilo que for teu, Senhor, que a gente possa reter no coração. Deus, que aquilo que não for teu, Senhor, nós colocamos diante de ti. Deus, mas nós oramos por corações abertos. Eu oro, Espírito Santo, que tu possas confirmar no coração de cada um. Deus, eu oro para que haja fruto. Deus, eu oro para que hajam corações e ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, Pai. Deus, que não haja crítica, Deus, que não haja murmuração. Deus, mas eu oro por corações dispostos e disponíveis, Senhor, a conhecer um lugar desconhecido, Senhor, e sejam confortáveis, Senhor, com aquilo que não é confortável, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu creio que o Espírito tem nos desafiado já há alguns anos, como GV, a nós vivemos no lugar desconhecido. E é muito lindo isso e faz muito sentido, porque pensa que se nós estamos vivendo em Cristo Jesus, nós vivemos a realidade dele. Assim sendo, as coisas que fazem sentido pela nossa realidade, muitas vezes não vão fazer sentido em Cristo Jesus. Porque vai ser loucura para Deus aquilo que muitas vezes é sábio a nós. E o que eu creio que uma das coisas que o Espírito está falando essa noite é sobre nós vivermos num lugar onde não faz sentido as coisas, ou onde você se sente meio perdido, ou até mesmo talvez você se sinta, parece que eu estou pior do que eu estava antes.
Parece que ano passado minha vida com Deus era melhor do que agora. Parece que eu fazia mais, eu orava mais. Meu Deus, o que está acontecendo? E na verdade, Cristo está transformando o nosso interior a ponto de nós sairmos de um lugar onde a prática diz quem eu sou e vamos para um lugar onde o relacionamento diz quem eu sou. E essa noite nós vamos falar, tem tudo a ver com isso, nós vamos falar sobre levados pelo amor. E eu me peguei refletindo sobre isso. Mas se nós pensarmos, nada surge do nada. Então todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo até mesmo que a gente pensa, vem de algum lugar. Todas as coisas, algo nos leva. E aí eu me peguei pensando e eu queria te perguntar isso. O que tem te levado ultimamente? Qual tem sido a coisa que tem te levado a agir como você tem agido, a falar como você tem falado, a fazer o que você tem feito? Porque quando nós olhamos para o resultado das coisas e temos esse como o foco da nossa vida, muitas vezes nós nos pegamos no fim justifica o meio. É isso? É. Muitas vezes o que está nos levando é o final. E nós podemos ter um final aparente, mas não necessariamente é o que importa nessa vida. E Deus começou a falar ao meu coração sobre quando nós somos plenamente cheios pelo amor, pela graça de Cristo, e a partir daí nos movemos. E a partir daí nós somos. Sabe? E o que isso me leva a entender é que tudo que nós fazemos, tudo que nós somos surge de um lugar. E eu comecei hoje a olhar a palavra de Deus, e eu comecei a olhar como Jesus fala sobre as coisas. Você já parou para pensar que Jesus estipula um padrão que é impossível? Sabe, se você pegar a sua Bíblia, abrir em Mateus capítulo 5, e ler o Sermão do Monte, que vai até o 6 ou 7, até o 7, valeu Lucão. Quando você pega esse sermão e você pega Jesus falando sobre pecado, ele coloca a maior impossibilidade, porque ele fala assim: você acha que trair a sua esposa é algo ruim? Eu te digo que se você pensar na mulher do próximo, você já está no mesmo lugar de que alguém que traiu. Só que daí ele não para aí. Ele fala assim: você acha que um assassino é quem mata? Eu digo que um assassino é quem tem ódio do irmão. Aí ele pegou todo mundo dessa sala. Todo mundo aqui já esteve no trânsito de Floripa. É impossível você não ter odiado alguém nesse trânsito. É impossível você não ter xingado um carro. Ou é possível em nome de Jesus. Talvez só para mim que é impossível. Mas o fato é que Jesus, toda vez, e isso é muito, gente, isso é maravilhoso. Toda vez que Jesus fala, faça algo, seja algo, ou ele fala, não faça algo, ou não seja algo, ele não está te falando para fazer alguma coisa. Olha que incrível. Jesus não está te dizendo que você deve ou não deve fazer. Ele está dizendo algo que é muito profundo. Ele está falando assim: se você não olhar para mim e não estiver em mim, vai ser impossível viver uma vida plena. Sabe, eu não estou dizendo isso da minha cabeça. Existe um texto, se você quiser anotar, 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Eu vou só citar o versículo 3, que diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Olha que incrível. Deus fala sobre a obediência não a partir de nós, mas ele fala sobre a obediência a partir de Cristo. Ele está falando assim: se eu conheço a Cristo, obedecer vai ser uma reação. Se eu vejo Jesus agir como ele, vai ser normal. É como se ele falasse assim: sabemos que andamos se temos uns pai e mãe ou alguém para te ensinar a andar. Ele está falando assim: não depende de você muito se esforçar para andar. Depende de você confiar em alguém para te ensinar a andar. Quando Jesus diz que sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos, ele está falando assim: todas as ordenanças da Bíblia apontam para mim. Ele está falando assim: olha que incrível, a Bíblia possui mais de 600 leis para nós cumprirmos. Só que o fato é que a própria Bíblia diz que se a gente não cumpre uma delas, nós descumprimos a lei inteira. Então olha que doido, eu poderia cumprir 599, são 613, eu poderia cumprir 612 leis, ia falar: caraca, olha isso, eu me tranquei num quarto, parei de pensar em tudo, cumpri 612, só que daí eu chutei a quina da mesa e falei: capeta, ou sei lá, irei, fiquei com ódio,
sei lá, qualquer coisa. Descumpri uma lei, sou culpado de toda a lei. E aí o que Jesus fala? Ele fala assim, gente, é impossível você ser santo por aquilo que você faz. Olha que forte isso. Parece contraditório. Como assim? É impossível eu ser santo pelo que eu faço, se ser santo é o que eu faço. Ele fala assim, porque a santidade é a minha natureza. Só eu sei ser santo. Só eu sou santo. Se você deseja viver a santidade na terra, então esteja em mim, me conheça, e o resultado disso vai ser a sua santidade. Olha que louco, a gente vai explorar um pouco mais João 15, mas Jesus está falando sobre o fruto. E para ele dizer sobre aquilo que é a obra humana, sabe onde ele começa? Nele mesmo. Eu sou a videira verdadeira. Está em mim. A vida sou eu, o início sou eu, a comida sou eu, o que dá a vida sou eu. É impossível um galho ter fruto fora de uma árvore. Então ele está falando assim, você deseja viver o evangelho e ver o evangelho puro e simples, sendo vivificado através da sua vida, então basta estar em mim. Porque o resultado do galho na árvore é o fruto. E aí essa pergunta, o que tem nos levado hoje? O que nos leva a agir? E aí nós lembramos o que Cristo fala. Eu faço o que vejo meu pai fazer. Ele faz tudo aquilo que ele viu Deus fazer. Ele é tudo aquilo que ele viu Deus ser. Ele age como ele conhece o Pai. Por ele estar no Pai, por ele pertencer ao Pai, por ele ter vindo do Pai, por ele viver como o Pai, é um resultado ele ser como o Pai na terra. E aí, Jesus tira todo o peso do Evangelho, porque olha comigo, se não fosse dessa forma, cada mandamento, cada regra, cada princípio, cada coisa que Jesus falasse para nós fazermos, seria mais uma pedrinha no fardo de ser um cristão. Porque caramba, tem mais uma coisa, não posso isso, eu posso isso, meu Deus, está muito pesado, é muito difícil. Mas, se viver como Cristo, se ser como Cristo, é conhecer Jesus, então a vida se torna muito gostosa. Porque ter um relacionamento com Cristo é muito bom, é apaixonante. Todo dia você acorda esperando aquilo que Ele vai te dizer e que Ele vai te mostrar. De repente você está sentado na mesa do café da manhã, tomando café da manhã com a sua esposa, e Ele começa a se revelar para você. E você pensa, Deus, você é muito bom, como um Deus tão perfeito e maravilhoso está comigo tomando café da manhã. Então Ele começa a te dizer como, Ele começa a te explicar, Ele começa a dizer que Ele não só te ama, como Ele te fez, como Ele é a partir de Cristo. E aí ele fala, você está lavado pelo sangue, assim sendo, você é eu na terra. É muito forte isso. Nós nos tornamos a semelhança de Cristo. Quando a palavra em Gênesis diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, significa que todos nós somos muito bonitos. E se eu me acho feio, eu estou dizendo que Deus é feio. Se eu não gosto de como eu sou, eu estou dizendo que eu não gosto de como Deus é. Olha que incrível, quando Deus coloca a sua semelhança em nós, Ele está dizendo, vocês são maravilhosos, porque vocês são como eu. E aí nós vemos que a partir de Adão, nascemos no pecado, certo? Todo mundo nasce pecador. Minha pergunta, para você nascer pecador, você fez alguma coisa errada? Não, você só nasceu pecador. Faz sentido? Por causa de Adão. Agora, em Romanos capítulo 5, se eu não me engano, ele fala, da mesma forma que o primeiro Adão fez todo mundo nascer pecador, o segundo Adão, quando nós nascemos dele, faz todo mundo nascer santo. E aí eu te pergunto, você fez alguma coisa para nascer santo? Igual. Só que o que isso resulta na nossa vida? Se eu nasço como pecador, os frutos do pecado surgirão. Se eu sou santo, o fruto da justiça surgirá. Mas todas essas coisas não são coisas que eu forço ser, são coisas que eu aprendo ser nele e com ele. Amém? E aí nós vamos para um texto maravilhoso de Marcos capítulo 2. Gostaria de pedir para você abrir. Gente, está um calor dos céus, não vou conseguir ficar com isso aqui. Tentei ficar bonitinho, mas não rolou. Marcos 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia. E esse é um texto maravilhoso que fala sobre o amor. Oh, Jesus Cristo, oh glória. Striptease, brincadeira. Vai, oh meu Deus. Aí, striptease só para Rafa. Marcos 2, versículo 1 ao 12. E aqui, para mim, essa é uma das histórias mais incríveis,
onde nós vemos o amor conduzindo as pessoas a fazer algo. Se der para colocar ali no telão, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. E diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Um adendo aqui, Mateus capítulo 9 conta a mesma história. E em Mateus capítulo 9, Mateus revela que Jesus foi para a sua cidade. E aqui fala que Jesus estava em casa. Assim, teologicamente, existe uma interpretação. Nós podemos dizer que esta história acontece na casa de Jesus. Jesus estava dentro da sua casa, da casa de Maria, de José. E olha que interessante, porque isso tem tudo a ver. Porque em primeiro lugar, hoje, nós somos a casa do Espírito. Nós somos a casa de Cristo. Então, nós podemos ler esse texto a partir do entendimento que essa casa somos nós. Amém? Vamos continuar, versículo 2. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu quero parar aqui, nós já vamos continuar. Olha que forte. Quando esse paralítico estar fora do amor de Deus, quando esse paralítico não foi atingido ainda pelo amor de Deus, ele é um paralítico. Ele não tem como se mover. Ele não tem perna. Ele não pode caminhar até onde Jesus está. Mas, quando esse paralítico é atingido pelo amor de Cristo, que a graça nos concede, ele não tem agora 0 perna, ele tem 8 pernas. E sabe o que isso diz? João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Só que olha isso, Jesus fala: eu vim para terem vida e vida em abundância. Jesus não quer só te dar vida. Jesus não quer só que você passe pela terra. Ele quer que você viva em abundância. Não bastava aquele paralítico só ter alguém carregando ele. Precisava ter 8 pernas com aquele cara. Sabe, você está vivendo um momento de falta. Você está se encontrando como esse paralítico hoje. Você está olhando para você mesmo e não está encontrando solução. Parece que a única solução é a tristeza. Parece que a única solução é o seu quarto escuro. Parece que a única solução são coisas dessa terra. De repente, Cristo está te trazendo não só o suprimento para isso, mas a abundância para isso. Para que as pessoas olhem e falem: meu Deus, como um cara sem perna tem 8? É uma aranha. Como que aquele cara que estava lá deitado, agora está dentro de uma casa lotada? Esse é a revelação do amor de Cristo nele. E sabe, eu quero te dizer algo, isso me motiva muito. Foi mal, quem levou susto. É que quando em Cristo nós estamos passando necessidade, quando em Cristo nós estamos passando uma dificuldade, é para que se manifeste a glória de Deus em você. No mundo tereis aflições, no mundo teremos problemas, mas já está vencido. Jesus já venceu isso. Nós não somos só vencedores, a gente é mais que vencedor. Olha a ginástica. Então, eu quero te animar. Está difícil hoje, tá triste, está pesado a vida. Você está enfrentando algo que parece que não está evoluindo. É porque Cristo deseja se revelar para você. Ele vai resolver. Mas maior do que essa resolução é a revelação dele próprio. Como foi com Jó. Jó teve tudo resolvido, mas eu tenho certeza absoluta que o que Jó fala no final revela que para ele valeu muito mais a revelação de Deus do que ter tudo em dobro. Sabe, a Jó, tipo, ter mais filho, ter mais bens, tudo isso que a gente fala tanto, não importa. Para Jó isso não fez diferença, porque Jó fala no final que agora eu conheço de estar contigo. Jó fala: valeu a pena ter perdido tudo, valeu a pena ter sofrido, porque agora eu te conheço. Porque agora eu tenho uma revelação que eu não tinha, e isso vale mais do que o ouro. 1 Pedro diz que a fé é mais valiosa que o ouro puro e refinado. Sabe, é isso que tem que nos levar a viver como Cristo. Não é a eternidade no sentido de eu quero ir para o céu. Não é a aparência de eu quero parecer um bom cristão. Mas é conhecer Jesus. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu quero conhecer, mais eu me torno como Ele.
E aí as pessoas vão chegar para você e falar, nossa, como você está vivendo isso? Como você superou isso na sua vida? Como você passou por isso? E ao invés de trazer um testemunho de superação, olha, foi tenso, mas eu jejuei muito. Eu orei muito. E olha, teve um dia que até Deus virou as costas para mim, mas eu não desisti de orar. E hoje eu estou aqui. Ao invés de ter uma história como essa, vai ter uma história de, eu olhei para Jesus. Tá, aí a pessoa fala, mas o que você fez? Eu fiquei com Jesus. Tá, mas qual foi o passo que você deu? Me passa. Eu vou te passar. Olha para Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente está tendo um relacionamento, quando a gente conhece, gente, nada mais importa. Gente, nada mais nos abala. Sabe, eu posso estar vivendo um inferno na terra, que eu estou vivendo um céu no inferno. Eu posso estar vivendo a pior das situações. Eu posso ter perdido a esperança. Verdadeiramente, Paulo diz que ele perdeu a esperança da vida quando ele naufraga na carta aos Coríntios. Mas eu estou olhando para Cristo e eu estou nem aí para o resto. Sabe, que tudo acabe. Que eu morra agora, porque eu não vou morrer eternamente. Que eu perca o que eu tenho. Que eu sofra o que eu tenho que sofrer. Mas os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que em nós será revelada. Mas isso só é possível de ter no nosso coração quando nós estamos olhando para Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, você lê as cartas de Paulo, você vê um sadomasoquista, parece. Sei lá se sadomasoquista é um cara que gosta de sofrer. Mas quando você olha para Paulo, você pensa, que cara louco. Como que esse cara escreve uma coisa dessa? Como que ele está feliz perdendo tudo? Como que ele fala assim, olha, estão pregando o evangelho às minhas custas. Acho que sadomasoquista é outra coisa, né? Tem vários risinhos aí. Estão pregando Jesus às minhas custas, estão me humilhando, mas eu estou nem aí porque o evangelho está sendo pregado. Como alguém fala isso? Porque os olhos dele nunca estiveram no que é passageiro. Então, se o passageiro está sendo afetado, eu estou olhando para Cristo, Ele é eterno. Isso ninguém toca, isso ninguém afeta. A traça e a ferrugem não corroem. Amém? E a corroem. Então, olha que doido. Vamos voltar aqui para o versículo 5 e ver a mágica acontecer. Olha que legal. O versículo 5 diz assim: vendo a fé que aquelas pessoas tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Você já parou para pensar que não faz muito sentido isso? Tipo, toda vez que eu li eu falava, ué Jesus, por que você não curou o cara? Você fala que o pecado dele está perdoado, ele não está ali para ser perdoado, ele está ali para ser curado. Ele fez tudo aquilo porque ele queria uma cura. E eu fico imaginando o paralítico, tipo, mó animado, Jesus falando, cara, por causa da sua fé, você está perdoado. E daí ele olha tipo, ué, eu queria andar, Jesus. Eu ainda estou na maca. E olha que doido, vamos pensar sobre uma coisa. Se essa era a casa de Jesus, pensa que aqueles caras destruíram o telhado de Maria. E quem aqui tem uma mãe, sabe como que a mãe fica se a sua casa está sendo destruída. E agora eu imagino, todo mundo socado, maior cheiro de CC, tudo, nossa, ali, todo mundo apertadinho, Jesus pregando, falando da verdade, trazendo vida para as pessoas, de repente, pá! Aí Jesus olha para Maria e fala, olha o rato. Aí, pá, e começa a cair poeira, e daí os discípulos começam a se olhar, tipo, o que está acontecendo? De repente, bum, cai o telhado. De repente, eles começam a ouvir alguém lá em cima, eles falam, meu Deus, um ladrão, sei lá, o que está acontecendo? Ferrou, vamos morrer todo mundo. Alá, brincadeira, nem existia ainda naquela época. De repente, começa a descer uma maca, e eles veem os caras, vai! E aí, de repente, o paralítico vem em cima da cabeça da galera, a galera vai saindo, cai ali. Imagina o estardalhaço que aconteceu. Agora, eu fiquei pensando, por que 4 caras aleatórios tiveram a liberdade de destruir a casa de Jesus? Porque provavelmente eles sabiam que Jesus se importava mais com as pessoas do que com as coisas. E provavelmente eles pensaram, cara, ele vai estar nem aí. Ele nem vai ligar para essa casa, talvez Maria fique irritado, mas Maria não é Cristo, então eu não estou nem aí. Eu estou indo para Jesus, eu quero receber de Jesus. E aí Deus começou a me perguntar, ele falou, será que as pessoas sabem que você se importa mais com ela do que com as coisas, a ponto de destruírem a sua casa? A ponto de pedirem as suas noites, de pedirem o seu tempo, até mesmo o seu dinheiro, porque você sabe que o mais importante é ela do que você mesmo. Porque se nós somos o templo, aí vem uma pergunta, até que ponto nós estamos dispostos a destruir o nosso templo, destruir entre parênteses, por causa das pessoas? Sabe, será que a sua gasolina está valendo mais para você do que o seu irmão que mora na Palhoça? Será que
o nosso sono vale mais para nós do que estarmos aqui no corpo? Será que a minha folga, a minha noite de boa, o meu futebol, sei lá, qualquer coisa que você pensar, ou até mesmo o meu pecado, vale mais do que um paralítico? Porque se nós formos pensar, Cristo a todo momento estava se revelando a nós. E ele estava dizendo: a minha casa, eu mesmo. E quando nós vemos a vida de Jesus, existem vários momentos na Bíblia que diz assim, ele estava cansado, mas teve compaixão. Sabe, tem um momento, eu não lembro onde está, mas que eu gosto muito. Ele tinha acabado de pregar, de curar a galera. Ele vai para a casa de Pedro para comer. A galera descobre que ele está lá. A palavra diz que ele estava sentado comendo quando a multidão entra. Só que a palavra diz que ele tem compaixão, para de comer e começa a pregar. E eu fico olhando para Cristo e pensando que Cristo está nos dizendo de novo: estando em mim, amar as pessoas é uma reação. Estando em mim, ser quem eu sou é uma reação. Quando você olha para mim, quando você me conhece, fica impossível de não agir. Sabe, e uma coisa que vem na minha cabeça, eu acho que é muito clara, eu mesmo não torço para esse time, mas eu vou dizer isso. Mas quando nós olhamos a torcida do Corinthians, e nós vemos o jeito que aquelas pessoas torcem, é porque aquelas pessoas... Quê? Potestade. É porque aquelas pessoas estão olhando para o time e o time está levando elas a fazer aquilo. Talvez o time possa até estar perdendo, como sempre acontece. Tô brincando. Tô brincando. Independente do resultado, a torcida está lá. Por quê? Porque aquilo está sendo uma reação ao time. Não está se iniciando na torcida. Se não houvesse time, não haveria torcida. Da mesma forma, se não houvesse Cristo, não haveria nós. Se não existisse Jesus para ser, nós nunca seríamos. E olha que doido, quando Jesus fala, agora vem. Quando Jesus fala, os seus pecados estão perdoados, para aquele cara que estava na maca, isso era um grande confronto para a época. Por quê? Porque os judeus daquela época, principalmente vamos pegar os fariseus, eles ligavam a doença a pecado. E aí Jesus perdoa o cara que ainda está doente. Aí eles olham e falam: ué, como assim esse cara está perdoado? Ele ainda está na maca. Ele ainda está doente. Sabe, existe um grande exemplo disso, acho que é João 9, eu não me lembro. Quando eles veem um cego, eles falam: e aí Jesus, quem pecou, o pai ou ele? Então, eles ligavam, os próprios discípulos ligavam. Acredito que os próprios discípulos falaram: como assim? Jesus perdoou o pecado do cara. Ele ainda está na maca. Ele não está andando. Isso representa que ele ainda está pecando. Sabe, para nós essa é uma ideia muito longe, muito louca pensar que um doente tem a ver com pecado. Mas quantos de nós, por vermos alguém praticando algo que nós julgamos, nós falamos: esse cara não é crente. Esse aí, Jesus, olha o que ele está fazendo. E nós ligamos o que a pessoa está fazendo a Jesus não ter perdoado aquela pessoa. Já parou para pensar que 1 João diz assim: se pecarmos, nós temos um advogado? Que significa que quando estamos lavados pelo sangue e nós erramos, existe um advogado que fala: ele está limpo, ele está perdoado. Romanos capítulo 7, eu não quero entrar muito nisso, mas rapidamente, Romanos capítulo 7, Paulo fala: o que eu não quero, eu faço, o que eu mais quero, eu não faço, e está falando sobre pecado, tal. Ele regaça falando de pecado, que ele não consegue fazer. Aí ele acaba o capítulo e começa o capítulo 8. Qual que é o primeiro versículo do capítulo 8? Mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele não está dizendo, não há condenação para aqueles que não fazem nada de errado, para aqueles que cumprem 612 negócios da lei. Mas ele diz: para os que estão em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus lavou. Porque o sangue de Jesus tornou inocente, tirou a culpa. E o que Jesus está fazendo naquele momento? Ele está falando assim: o meu perdão, essa aqui é tensa, é forte. O meu perdão independe da sua ação depois dele. Já parou para pensar que Jesus perdoou os dois criminosos na cruz? O cara da direita e o cara da esquerda. Os dois estavam perdoados. Os dois tinham a eternidade. Mas um não acessou. Um negou o perdão. O outro falou: é para já. Eu quero ir para o céu. E Jesus falou: você vai estar lá comigo.
Então olha que lindo, Jesus perdoa o pecado desse cara. Ele fala, não há mais condenação em você por causa do meu amor. E aí os versículos seguintes, os fariseus vão ficar loucos, vão falar, ué, só Deus pode perdoar, como assim? E aí nós vamos chegar na cura. Olha que louco, versículo 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Olha que forte, quando nós estamos vivendo pelo padrão da religião, a amargura cresce, nós passamos a julgar tudo, nós vemos alguém recebendo um ato de Cristo e logo julgamos, por quê? Porque não faz sentido naturalmente, porque é impossível que um paralítico está perdoado, porque é impossível que aquela pessoa tão suja possa pertencer ao reino de Cristo. E a lei nos leva a condenar. Só que sabe o que Jesus nos mostra? Eu não lembro se é Jesus que fala isso, mas quando nós estamos olhando no olho da outra pessoa, nós estamos cegos de um olho, né? Parafraseando. E o que isso significa? Quando nós procuramos cisco nos olhos dos irmãos, quando nós procuramos cisco no mundo inteiro. Ah, a Bruna Marquezine se diz cristã, nada a ver. Ah, o Neymar fica postando versículo, olha isso. E blá, 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 Justin Bieber, sei lá. E quando nós olhamos os ciscos, existe um gol inteiro, não é só uma trave no nosso olho. Tô brincando. Nossa, não teve graça essa. Já me tornei meu pai. Faz parte. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando nós somos cheios pelo amor de Cristo, o meu irmão, para mim, nunca vai ser um pecador. Ele sempre vai ser como Cristo. Porque eu olho pelo sangue de Jesus. E eu trato ele como eu trataria Jesus. E eu amo ele como eu amaria Jesus. E eu faço para ele como para Jesus. Sabe, quer comais, quer bebais. A gente vai falar mais sobre isso, mas tudo que eu faço se torna louvor. Eu posso puxar uma cadeira para alguém cair. Não, tô brincando. Eu posso puxar uma cadeira para alguém sentar. Que eu estou fazendo aquilo para Cristo, isso é meu louvor. Aí, o louvor não é só no domingo de manhã ou no sábado à noite. O louvor é no meu trabalho, o louvor é na minha casa, o louvor é no meu dia a dia, é nos meus pensamentos, é no trânsito, é eu parar e falar, pode entrar, amigo. Vai lá a placa de São José. Tô brincando. Tô brincando, galera. Eu mesmo moro em São José, tá? Sou um São José fense. Fui registrar meu filho, Levisão, glória a Deus. Ela perguntou, São José ou Floripa? Floripa. Mas nada contra, tá? Vamos São José. Mas é que eu sempre quis ser um manezinho, eu sou do Paraná, infelizmente. Amém? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos mais condenação. Jesus fala assim, eu não vim para o mundo ser condenado. Sabe, eu amo esse texto, porque quando a mulher prostituta pega lá em adultério, e eles querem matar Jesus, ele fala assim, quem nunca pecou atire a primeira pedra. Ele nunca havia pecado. Ele tinha direito de jogar pedra. E quando nós lemos sobre o pecado, a palavra diz que Deus não coabita com o pecado. Na verdade diz que antes de Cristo nós éramos inimigos dele. Naquele momento ela ainda não havia cessado o sangue de Jesus, ela era inimiga de Cristo. Ele poderia muito bem ter jogado a pedra e nada de errado teria sido feito. Mas sabe o que significa misericórdia? O sacrifício da justiça. Quando um rei exerce misericórdia, é porque aquela pessoa merecia uma pena que ele está sacrificando para dar a bondade. Quando nós entendemos que Deus é bom, misericordioso, que Ele é paciente, Ele está falando assim, a sua pena, morte eterna. Você não merecia a mim mesmo, você não merecia meu espírito. Mas Mateus 7 diz que Deus, sendo um bom pai, dá o seu espírito a nós. Olha que delícia. O maior presente que nós poderíamos receber nessa terra não é um carro, uma casa, mas é o Espírito do próprio Deus. Ele está imprimindo a sua natureza em nós. Sabe, você quer saber como deixar o pecado? Para de tentar deixar o pecado. E olha para Jesus, conheça Jesus, esteja em Jesus, e o Espírito de Deus vai gerar vida em você. O Espírito de Deus vai te livrar. Sabe o que Colossenses capítulo 2 fala? Que viver de não, chega uma hora que desgasta. E você não aguenta mais. Só que não só isso, o versículo 23 de Colossenses 2 diz que o não pode refrear os desejos da carne. E aí ele entra no capítulo 3 falando, então pensem nas coisas do alto, se escondam em Cristo. Olha o que Paulo está falando. Sabe como viver a santidade, como ver o caráter de Cristo na terra? Só fique nele. Só converse com ele. Só esteja com Cristo. Todo dia, a toda hora, a todo momento, coma Jesus. Beba Jesus. Esteja com Jesus, ria com Jesus, fale com Jesus.
Porque de repente você vai ver fluindo rios de águas vivas. De repente a sede da galera vai ser saciada. De repente você vai estar fazendo uma festa da piscina de tanta água. No meio do deserto. Por causa de Cristo. Amém? E aí nós vemos então o versículo 9. Que versículo lindo. Que Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os seus pecados, ou levante e ande? E aí ele continua e o paralítico é curado e todo mundo fica louco. Agora, o que Jesus está dizendo? O que é mais fácil? Sabe, o que é mais fácil? Eu ver algo se tornando real ou o perdão? O que seria mais fácil para mim como Deus? Ele estava falando. Só curar esse cara e vai embora, ou transformar a eternidade dele? Sabe, quando nós estamos passando por algo, se nós estamos olhando com a mente de Cristo, todas as coisas tornam propósito. Não há mais consequência. Essa aqui é muito forte. Mas tudo na nossa vida se torna um propósito. Amém? Quando nós estamos olhando com os olhos de Cristo. Então, eu estou passando por um momento muito ruim. Existe um propósito de Deus para mim. Talvez o propósito seja a revelação dele. Talvez o propósito seja a manifestação de Deus através de uma cura, de um milagre, através da provisão. Aí é Deus que faz. Mas todas as coisas têm propósito. E isso anima o nosso coração. Por quê? Daí você entende que quando você está passando por uma coisa que seria uma batalha, Deus já batalhou, já venceu, e agora você só repousa nele até receber o que você tem que receber. E você espera. Agora, não estou falando que isso é fácil. Dói. Mas sabe por que dói? Porque nos mata. Porque nos leva a carregar a nossa cruz, a negar a nós mesmos. Porque não negar seria fazer de tudo para encontrar a solução. Me negar é esperar a solução que Ele tem para mim. Negar a mim mesmo, morrer, tomar a minha cruz e falar: Cristo, é só você. Em mim não há vida, em mim não há nada de bom. Então eu espero em você. O que Jesus faz na tempestade? Ele não rema. Ele não pula do barco e nada crawl. Era crawl, né? Até a praia. Crawl, quem fez natação sabe o que é crawl, é olhar para o ladinho. Mas Jesus dorme, porque quem tem o controle da vida de Cristo é Deus. Sabe, está tenso. Entrega o controle para Deus e vamos ver como vai acabar. Porque Jesus morre, mas Ele ressuscita, Ele cria um trono sobre a morte. Gente, é lindo, a gente podia ficar só falando disso, porque é maravilhoso, isso nos empolga, isso nos cativa, isso nos fascina. Todo dia me faz falar: Cristo, eu quero mais, eu quero comer mais. A minha alma não quer, o meu coração não quer. Na real, meu coração quer ver Netflix, meu coração quer fazer qualquer outra coisa, quer sair. Mas o meu espírito te deseja, me revela a sua face. Eu estou aqui pela fé, e a sua presença é o suficiente. Você é o suficiente. E de repente, tudo se transforma. E olha que louco, João 15:3. Por favor, se der para projetar. João capítulo 15, versículo 3, nos revela algo sobre o reino de Deus e a forma que Deus opera o seu reino. E diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A gente vai entrar no versículo 1 e 2. Mas olha que doido. O que nos torna limpo não é o que nós fazemos, mas é cremos na palavra de Cristo. Ele estava falando com discípulos muito sujos, certo? Vocês concordam comigo? Esse momento, Jesus não tinha morrido, ressuscitado, o Espírito Santo não tinha vindo. Pedro iria negar Jesus, Judas estava ali. Só que ele fala assim: vocês estão limpos pela palavra. Basta crer, tomar posse e você vai viver esse lugar. Então o que isso significa? Que é mais fácil curar ou perdoar? Jesus está nos ensinando e falando: olha, existe uma coisa muito melhor que a cura da sua paralíticazinha. Existe algo muito melhor do que você receber o milagre que você está esperando. Existe algo muito mais fascinante do que você ganhar aquilo que você está pedindo. Sou eu mesmo. É melhor. A minha palavra te torna puro. A minha palavra te faz limpo. A minha palavra diz quem você é. Diz para onde você vai. Sabe por que Abraão sai da sua casa sem saber o final? Porque ele não estava se importando com o final. Ele estava se importando com a palavra de Deus. E aí ele ouvia Deus e falava: Deus, eu quero ouvir mais. Então você está falando para eu ir? Eu vou. Você falou para eu parar? Eu paro. Eu errei, pequei, fiz um filho que não era para ter feito. Então tudo bem, você me dá o perdão e eu continuo. E aí você me dá o filho da promessa. O erro de Abraão não acabou com a promessa. O erro de Abraão, e se nós lermos, essa aqui é muito gostosa. Abraão vira e fala: Deus, por favor, abençoa o meu outro filho. E a palavra fala que Deus abençoa ele com prosperidade e com uma grande herança.
Mesmo o erro de Abraão foi abençoado. Quando Davi peca e faz sexo com Betseba, trai, mata um dos seus soldados, sabe o que vem daí? A herança de Jesus. É desta linhagem que Jesus surge. De uma linhagem que tem uma prostituta chamada Raabe, de uma linhagem que tem Judá tendo uma relação sexual com a mulher do seu filho, e Ruth, ou Esther, nunca lembro, que entrou na linhagem que nem era judia. É daí que Jesus vem. Olha que lindo. A linhagem de Cristo é tão imperfeita quanto eu e você. Porque isso é para nos mostrar que Cristo torna tudo perfeito. Antes, o imperfeito tocar em nós nos deixaria imperfeitos. Agora em Cristo, o imperfeito tocar em nós deixa o imperfeito perfeito. Porque nós estamos em Cristo. Cara, só isso dá vontade de jogar o tênis. Eu não vou jogar porque eu quase acertei numa pessoa. Uma vez aí. Mas, em Cristo, nós nos tornamos perfeitos. E aí esse texto acaba com a galera no versículo 12 falando: meu Deus, estamos loucos. A palavra no original é até mesmo insano. Eles ficaram insanos e glorificaram a Deus porque eles nunca tinham visto isso. E o que isso nos revela? Que nós não vivemos pela vista. Se nós nos amoldarmos aquilo que faz sentido na terra, para a maneira como Deus age, nós sempre vamos limitar o poder de Deus. E aí nós vamos deixar de entrar na terra prometida, porque o que nós vemos condena Deus. Para nós. Aquilo que nós vemos faz a gente achar que Deus não está sendo tão bom assim, tão misericordioso assim. Meu Deus, são 9h52. Tá, já era então, a gente vai acabar por aqui. A Rafa falou, essa palavra vai ser muito longa. Eu falei, não vai não. Mas foi. Pensa que isso era 2/4, mas não vai ter mais 2/4 não. Eu vou correr, tá? Vou jogar tudo rapidão. Passou, aleluia. Então vamos lá, como nós vivemos esse amor? Como nós somos levados por esse amor? E eu gostaria de pedir para projetar a primeira frase desta noite, que eu quero ler. Não tem muitas. Eu faço porque Ele já fez. Eu falo porque eu ouço. Eu sou porque Ele é. É muito mais fácil viver em Cristo do que viver para Cristo. E Deus falou no meu coração hoje isso, e foi muito forte para mim. Por quê? Em João 15, nós não vamos tão a fundo, mas João 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Só que quando nós lemos Isaías e o Antigo Testamento, Deus chama a videira verdadeira de o povo de Israel. No passado, a videira era Israel em si. E Isaías fala, olha, Deus os chamou de videira esperando boas uvas, mas vocês só deram uvas bravas, só deram uvas ruins. Então olha isso, no passado, eles tinham que viver para Deus. Eles faziam as coisas para Deus. Só que o fato é que se depender de nós, vai dar tudo errado. Se depender de nós, o final vai ser um lixo. Se depender de nós, o fruto vai ser ruim. Se depender de nós, vai ser amargo, vai ser triste. Aí o que Jesus faz? Ele fala, peraí, eu vou elevar o nível, eu vou elevar o padrão e eu vou facilitar a vida de todos. Então agora vocês não são mais a videira, mas eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Ele tirou todo o trabalho de nós. Ele tirou todo o peso das nossas costas e falou, tudo agora depende de mim. Sabe o que isso significa? Nós não vivemos mais para Deus. Nós podemos, e infelizmente muitas vezes nós vivemos para Deus. E aí sabe o que isso gera? Frustração com o evangelho. Frustração com a igreja. Frustração com as pessoas. Porque viver para Deus pesa muito. Tentar cumprir o padrão que só Deus pode, nos sufoca. E vai chegar uma hora da sua vida que você vai estar esperando o seu salário. Você vai estar esperando a recompensa de tudo aquilo que você deu para Deus. Você vai estar falando, Deus, olha isso, quanto eu te dei até agora, e você não está abrindo o mar. Deus, olha o quanto eu fiz e eu estou afundando na água. Isso é injusto. Você não é muito bom, como dizem. Isso não é verdadeiro, por quê? Porque eu estava vivendo para Deus. Agora, quando eu vivo em Deus, o que eu recebo não é salário, é herança. Mas o fato é que o filho está nem aí com a herança, ele gosta do pai. Ele quer o pai. Sabe, o filho pródigo tinha acesso a tudo que o pai tinha. É o pai que fala isso, a Bíblia fala isso. O pai fala, olha, eu estou feliz porque a gente estava junto. E tudo que era meu era teu. Ele estava falando assim, se você queria dar uma festa, você não tinha que me pedir. Você ia lá, pegava e dava. Porque é teu. Ele não entendia que tudo aquilo que o pai tinha agora era herança dele, porque o outro filho já tinha ido com a herança. Então, todas as coisas. Aquela capa que o filho ganha, era dele. O chinelo era dele. O anel era dele. O cordeiro que rola a festa, era dele. Mas porque ele vivia esperando o salário, recompensa pelo que ele fazia, ele nunca usufruiu da herança. Mas ele nunca entendeu que melhor que a herança era o pai.
se ele entendesse em primeiro lugar que o pai estava ali todos os dias, a herança, a festa, posso até fazer um dia, é legal, vale a pena. E é lindo porque quando nós vivemos em Deus, Ele dá as coisas. Deus é fiel, é gostoso, a bondade dEle nos concede. Mas nada disso se compara com Ele. E aí você ganha e você fala tipo, eu podia não ter ganhado, eu ia continuar muito feliz. Porque não é isso que me dá felicidade. Porque não é isso que me completa. Pai, é você. E aí os nossos dias se tornam tudo sobre Ele. É impossível ter outra coisa que cativa o nosso coração. E sabe o que é mais lindo? Nós podemos pecar e errar, que Ele nunca vai deixar de confiar em nós o tanto quanto Ele confiava antes. Porque um filho tem herança não por ser bom, mas por ser filho. Você tem acesso a tudo que Deus tem para você, não porque você tem boas obras, mas porque você é filho dele, por causa da bondade dele, não por causa da sua bondade. E isso muda toda a nossa vida, porque torna tudo mais leve, mais gostoso, torna tudo mais real. E sabe, o versículo 2, nós não vamos ler para ser bem rápido mesmo, mas o versículo 2 ele diz assim: aquele que não dá fruto, o pai corta. E aí nós temos essa palavra, e a gente fala, ó, tá aí. Se você não der fruto, o pai vai te tirar da igreja. Você vai ser cortado, você vai ser expulso do reino de Deus. Mas, quando nós olhamos no original, a palavra corta, sabe qual que é o primeiro significado? Eleva. Ele coloca a um lugar mais alto. Olha aqui, eu escrevi alguns significados que cativou meu coração. A palavra corta, no original, é airo, e diz tomar sobre si e carregar o que foi levantado. Mover do seu lugar. Daí também diz, cortar ou afastar o que está ligado a algo. E olha isso, sem querer, fui ler de novo Marcos 2, e aí o Espírito me fez pesquisar o original de uma palavra lá. A palavra levaram para o paralítico. E a palavra levaram também é airo, lá no texto. E aí o que Deus falou ao meu coração é, quando nós somos levados pelo amor, e nós olhamos um paralítico, e por paralítico eu quero que você entenda alguém que tem aparência de pecador, porque todos nós somos. Alguém que é muito sujo, alguém que a igreja julga, condena e expulsa. Sabe o que Cristo faz? Ele vai lá e Ele tira e traz para um lugar mais perto do Pai. Sabe o que aquelas pessoas estavam fazendo? Elas estavam cortando ele de um lugar de pecado, cortando o paralítico de um lugar de morte, falando, peraí, o teu lugar é vida. Ao invés de julgar e falar, esse cara não tem fé o suficiente. Esse cara é muito ruim. Ele não cumpre o padrão de Cristo. Eles falam, peraí, é esse que Jesus quer. É esse que Jesus ama. Está na hora da gente cortar e elevar ele. E trazer ele para perto de Cristo. Se ele não tem perna para caminhar, então a nossa perna caminha por ele. Mas essa ação não começou naqueles jovens. Começou em Cristo. Começou em quem Jesus era, cativou o coração daqueles jovens e levou aqueles jovens a levar aquela pessoa. Então, a partir daí nós entendemos que quando nós não vemos o fruto do Espírito em alguém, não é porque aquela pessoa merece o inferno. Não é porque aquela pessoa é uma pecadora horrível e que tem que ser expulsa do nosso meio. Mas é porque Cristo está nos chamando a ser corpo. E a nós conectarmos aqueles que não estão conectados ao Pai. E nós sermos um canal, mesmo que custe a nossa tarde, mesmo que custe destruir o telhado de Maria, passar vergonha na frente de todo mundo, mesmo que custe parecer um bobão por carregar um cara na maca e subir numa casa que está lotada e tentar alcançar Jesus. Nós não nos movemos pelo que vemos, nem pelo que somos vistos, mas nos movemos pela eternidade. Nós nos movemos pelo amor, por amar a Deus. Sabe, amar como Cristo é enxergar em todos um receptor do amor de Deus. E aí eu quero ir um pouco mais fundo, eu não quero causar nada no coração de ninguém, mas é nós olharmos para o Lula e nós olharmos para o Bolsonaro e vermos os dois da mesma forma, com o mesmo amor de Deus, sem julgamento e sem condenação. É nós deixarmos a nossa justiça política no lixo. Sabe, é esterco. Tudo isso é esterco. E é nós termos os olhos de Cristo e falar, você é merecedor da graça. Eu vou te carregar para Cristo. Eu vou te amar. Sabe, isso é meio longe, mas nós podemos pensar no nosso dia a dia. Isso é a todo momento das nossas vidas. Mas nós vivemos isso porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não está em mim a solução, mas é Jesus. E eu me movo pelo amor dele em mim. Sabe, o início é permanecer em Cristo. É simples.
Permanência em Cristo não fala sobre o que você pode fazer. Porque Cristo deixa certo que quem permanece faz. Mas fala sobre quem Ele é. Sabe, quando perguntam para Jesus, eu acho que é João 6, Jesus, qual é a obra que Deus exige? Essa pergunta é muito boa, os fariseus fazem. E aí, nós temos o nosso pequeno grupo, quero te incentivar a participar de um. O Lucas Gomes sempre traz esse texto que é maravilhoso, Lucão, meu amigo. E aí perguntou Jesus, qual que é a obra que Deus Pai exige? E aí Jesus podia falar muita coisa. Ame a Deus, seja caridoso, bom samaritano. Mas ele vira e fala, a obra que o Pai exige é crer em quem Ele enviou. Sabe qual que é a sua obra? Crer em Jesus. Só que sabe por que isso é tão louco? Porque crer em Jesus te mata. Porque Jesus fala que você é santo enquanto você está vendo pecado. Aí você fala, não, isso é loucura. É um evangelho muito fraco. É um evangelho muito simples. Sabe por que parece fraco? Porque não está dependendo nada do que nós podemos fazer. Aí nós olhamos e falamos, isso é fraco. Mas depende daquele que é forte. Sabe por que é fraco mesmo? Porque na nossa fraqueza é a força de Deus. É fraco porque nós somos um lixo. Não, esse não é o nosso valor. Deus nos dá um outro valor. Mas em nós, quando nós tentamos achar a solução, só tem esterco. E aí, de repente, quando nós estamos em Cristo, olhamos para Cristo, nos tornamos como Cristo. E para nós avançarmos, acabar, em nome de Jesus. Mas, eu não vou ler tanto tal. Mas, quando fala sobre o fruto, nós pensamos, então Jesus está exigindo que a gente faça algo. Mas já parou para pensar que o fruto é do Espírito? O fruto não é nosso. O fruto não é do homem, o fruto não é de um bom coração, o fruto não é de uma mente boa. O fruto é do Espírito. E aí eu quero ler essa frase, Deus colocou no meu coração hoje. A segunda frase, ela é um pouco confrontante, mas ela diz, nenhuma boa obra em si é fruto. Porque se o fruto é do Espírito, só aqueles que estão em Cristo têm fruto. Quer dizer que ser caridoso na rua, sem estar em Cristo, não é um fruto. O fruto é do Espírito, assim o fruto vem dele. Então quando estou nele, tudo que eu faço pela fé, vindo do amor, se torna fruto. Olha que forte, quer comais ou quer bebais. Se você abre a porta para alguém, isso é um fruto do Espírito. Porque se você está em Cristo, e a partir de Cristo você se move, e você faz aquilo em fé, pelo amor, então todas as suas obras se tornam um fruto. Olha que louco, não preciso fazer algo espiritual, porque eu sou espiritual, então tudo que eu faço é espiritual. Cristo trouxe o céu à terra, e quando estamos nele, tudo que fazemos pelo céu é fruto. Porque tudo que a gente faz, se nós recebemos o céu de Cristo, abraçar alguém é um fruto do Espírito. Ser gentil é um fruto do Espírito. Sabe por que isso é confrontante? Porque não depende nem um pouco de nós. Dos meus esforços, de eu ficar batalhando para conseguir fazer algo. Depende unicamente de eu crer em Cristo, estar em Cristo e viver Cristo. Todos os momentos. E aí toda hora, nenhuma pessoa mais vai ser um empecilho, nenhuma pessoa mais vai ser chata demais. Essas pessoas vão ser oportunidades de jogar fruto, de amar. Essa vai ser a oportunidade da semente ser lançada e dela florescer, mesmo em meio ao deserto. E aí sabe o que acontece? A vida se torna muito mais gostosa. Porque agora é uma alegria encontrar uma dificuldade. Porque ali eu vejo o canal do poder de Deus. A prova da nossa fé produz perseverança. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2. Sabe por quê? Porque quando a nossa fé é aprovada, a perseverança é permanecer crendo que aquilo é verdade. Quando de repente você está passando por algo que afronta a sua fé, a sua perseverança pode também ser orar bastante, mas ela necessariamente é você permanecer crendo. Como foi com Jó. A fé de Jó foi provada. E a única coisa que ele teve que fazer não foi se justificar. Foi permanecer crendo no Deus bom que ele tinha. E ele fala isso. Ele fala, olha, se eu tiver qualquer coisa, eu tenho um advogado nos céus. Jó fala isso. É lindo, maravilhoso. E aí, tem a última frase, que a gente foi bem rapidão. Que eu quero ler. Que Deus botou no meu coração. Assim, quando vivo pelo resultado, ser Cristo se torna muito pesado. Pois tudo que eu faço pelo salário e não por causa da minha identidade. Se eu vivo pelo resultado, não, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer tudo aquilo que está escrito na Bíblia, então tudo se torna pesado, porque eu estou fazendo para ter uma recompensa.
Mas quando eu estou em Cristo, a minha identidade vem de Cristo. Tudo que eu faço flui dessa identidade. Sabe, eu não sei quantos aqui já foram atendidos por um médico que não estava a fim de trabalhar. Quantos aqui já foram? Aí, glória a Deus, não é só eu. E aí aquele médico está lá de saco cheio, a consulta dura 1 minuto e meio. Ele te passa, sei lá, um Neusalgina, sei lá o que esse remédio faz. Ele passa qualquer coisa e fala, é gripe, pode ir. E daí você fica, tá, mas eu tô com diarreia. Brincadeira. O que muitas vezes isso pode significar? Ele não está trabalhando porque, ele não está te atendendo porque ele é médico. Ele está te atendendo porque ele quer dinheiro. E ele usa a medicina para isso. Agora, se ele estivesse fazendo aquilo pela medicina, então a medicina moveria ele. Ele ia ver, você está com diarreia, vamos analisar esse ânus? Tô brincando, perdão. Falei demais. Foi mal. Esquece, apaga. Perdão, Jesus. Todos nós temos. Ou até apagaram a luz. Mas para acabar, o que eu quero dizer é que quando nós nos movemos pelo salário, nós nos tornamos esse médico que, eu só vejo o final, então tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é um saco. Meu Deus, mais uma coisa. Meu Deus, então, olha isso, tem que arrumar a igreja no final do sábado, que saco. Olha isso, tem que dar carona para os irmãos, mas a galera não se toca. Olha isso, tem que tal, e de repente tudo é um saco. Por quê? Porque eu quero só o final. Mas quando eu recebo a minha identidade de Cristo, eu entendo quem eu sou. Todas as oportunidades que eu tenho, eu uso para ser a minha identidade. Eu uso a minha identidade, eu falo, é isso que eu quero ser. É isso que eu quero fazer, é lá que eu quero estar. Tem que ajudar, então eu vou ajudar com todo o meu ser. Tem que dar carona, então eu vou dar carona várias vezes. Tem que amar, então eu vou amar. Tem que falar, então eu vou falar. Por quê? Porque é quem eu sou. Porque está em mim e eu amo ser filho de Deus. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé nesse momento.